Vamos lá, galera? Vamos ver aqui uma fórmula rápida, que é a fórmula de comprimento de curvas. Então, eu tenho uma função, e aí dentro de um intervalo aqui, que eu estou chamando de intervalo de A até B, eu quero saber o comprimento ali da curva correspondente. Graças a Deus, é uma fórmula pronta que a gente consegue aplicar direto, né? Claro que ela tem uma demonstração, mas pensando em prova objetiva, você pode simplesmente decorar essa fórmula, e a fórmula é essa aqui. Você tem que fazer, para calcular o comprimento ali da curva, é a integral da raiz de 1 mais o quadrado da derivada. É isso, ponto. Não tem mais o que inventar, não tem muito o que elocubrar aqui nesse tipo de pergunta. É essa integral que eu preciso calcular. O que pode ser complicado é justamente a integral em si, né? O que tem que ser feito para calcular o comprimento é isso. Mas isso aqui gerou uma integral. E aí, dependendo de como tiver a função, essa integral pode ser uma integral bem difícil de calcular, né? Daí, só realmente tendo a função na mão para você ver o trabalho que vai ter para calcular a integral. Mas o ponto é que o comprimento de arco, comprimento de curva, se resume a calcular uma integral. E nem tem muito o que ficar inventando, né? Por que eu estou falando isso de ficar inventando? Porque quando a gente pensa em cálculo de áreas, por exemplo, a área entre curvas, por exemplo, você precisa fazer, né? Eu quero saber a área entre a curva, a função f e a função g. A área entre curvas, você tem que fazer a integral da função que está por cima menos a função que está por baixo. Mas aí, nesse caso, você vai precisar desenhar os negócios para ver que função que está por cima e que função que está por baixo. Por exemplo, né? Você quer fazer a área entre essa função e essa. Vou botar outra cor aqui para melhorar. Quero fazer a área entre essas duas funções aqui. Se você quer saber essa área, nessa região aqui, você tem que fazer o vermelho menos o azul. E nessa região aqui, você tem que fazer o contrário. Tem que fazer o azul menos o vermelho. Mas o fato é, você precisa fazer o desenho, observar como é que estão posicionadas as funções, para ver como que vai ser feito o cálculo da área entre as duas curvas. Nesse caso de comprimento de curvas, você não tem nada que ficar inventando. Comprimento é o comprimento, para calcular você faz isso. Ponto. Vamos agora ver um exemplo prático, né? O que pode ser aqui, o que nos espera numa integral, na integral que vai aparecer depois. Então, aqui como exemplo, suponha que a função x ao quadrado, parábola, e eu quero saber o comprimento aí da curva no intervalo de 0 a 2. Então tem aqui a parábola, estou indo para o intervalo de 0 a 2 e quero saber esse comprimento aqui. Bom, eu preciso da derivada, né? Derivada de x ao quadrado é 2x, e aí pela fórmula isso vai ser integral de 0 a 2 de raiz de 1 mais 2x ao quadrado. Ponto. O que você tem que fazer para calcular o comprimento do arco é bem simples, né? Se você souber a fórmula, está aqui. Agora vamos ver, né? Como é que calcula a integral. Aí que pode ser, dependendo do que aparece aqui, esse cálculo de integral pode ser mais chato, menos chato, então a questão pode demorar mais ou demorar menos de acordo com o que está aqui. Nesse caso, qual o bizu? A gente não vai conseguir se livrar dessa raiz, do jeito que está aqui, só usando x. Então o bizu, quando a gente tem raiz de 1 mais alguma coisa ao quadrado, e a gente não consegue se livrar da raiz, o bizu é você chamar essa parte aqui, que eu circulei de vermelho, que é o 2x, o bizu é chamar 2x de tangente θ. Eu estou fazendo uma substituição de variável. Estou chamando isso aqui de tangente θ. O que está por trás dessa mudança de variável? Eu estou forçando a barra para aparecer aqui 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, eu vou conseguir tirar a raiz de secante ao quadrado, eu vou conseguir simplificar. Isso que é a grande ideia, o grande motivo de fazer aquela substituição de variável. Então, fiz isso aqui, aí, né, a integral que está toda em x vai ter que ser agora toda em θ. Então, eu preciso também achar o dx. Então, derivei dos dois lados, vai ficar 2dx igual a derivada disso. Derivada de tangente é secante ao quadrado, vai ficar em secante ao quadrado de θ. Logo, o dx é meio secante ao quadrado de θ. O que isso quer dizer? No lugar disso aqui, que é dx, eu vou substituir por tudo isso. E aqui o vermelho vai ser tangente θ.
Então a minha integral agora passa a ser raiz de 1 mais tangente ao quadrado vezes o dx, que é tudo isso, que é meio secante ao quadrado θ dθ. Aí está ali, né, na parte vermelha, o objetivo de eu ter chamado de tangente, que ficou 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Aí raiz de secante ao quadrado vai ficar secante. Na verdade, o certo seria dizer que é módulo de secante, né? Mas como eu estou aqui em regiões positivas, eu sei que estou numa região ali de números positivos, então módulo de secante θ vai ser secante mesmo. Então aqui vai ficar secante, aqui tem secante ao quadrado, então vou ter meio da integral de secante ao cubo. E aí, pausa, parênteses, essa integral aqui que apareceu é bem difícil de fazer. Então eu vou dar um pause aqui no que eu estou fazendo agora, vou fazer um vídeo só para calcular essa integral de secante ao cubo e depois a gente finaliza a solução da questão. Mas veja, a parte de comprimento de arco, né? O que eu tenho que fazer para calcular comprimento de arco, professor? Então, o que você tem que fazer é isso. Aí, uma vez usando, né, escrevendo essa fórmula, aí você vai ter que se virar na integral. Para essa integral que apareceu aqui, a gente tem dois bizus, na verdade, né? Primeiro é esse aqui de mudar a variável, e agora que eu mudei a variável, eu caí numa outra integral aqui que também é um pouco, bem particular, né? Vou ter também um bizu específico para essa integral aqui. Beleza? Voltamos já.